Oi pessoal, meu nome é Caroline, eu sou professora de História da Arte de vocês. Nessa aula de hoje eu trago um negócio muito legal. Eu trago a nossa revisão para a nossa próxima avaliação de artes na próxima semana. Eu espero que vocês estejam todos bem, então vamos seguindo com o nosso conteúdo, tá bom? Essa revisão é uma revisão bem simples e sucinta, porque a minha intenção é trazer os nossos conteúdos que irá cair nesse teste, mas de forma assim dinâmica, de forma para que vocês relembrem o conteúdo. Eu não quis trazer um vídeo muito longo para não encher a cabecinha de vocês de vários conteúdos, de várias coisas e tudo mais, porque lembrando que aqui não está a aula dos conteúdos, porque a aula dos conteúdos, no caso, as aulas dos conteúdos, estão nos vídeos sobre a arte no Egito, que é o assunto da prova. Então, tem 3 vídeos, a arte no Egito, parte 1, parte 2 e parte 3, que é os vídeos que estão os conteúdos do teste. Então, caso você tenha perdido um ou outro, volte nesse vídeo depois de assistir essa revisão, tá bom? Então vamos lá. A arte do Egito é o nosso assunto principal, mas a gente vai entender também algumas das características dessa arte, dessa civilização riquíssima. A civilização egípcia foi uma das mais importantes da antiguidade, e isso eu acredito que todos nós sabemos. Possuía uma organização social complexa e riquíssima em realizações culturais. Produziu também uma escrita bem estruturada e, graças a ela, hoje podemos conhecer aspectos dessa civilização. A expressão artística egípcia mostrou com profundidade cada momento histórico vivido por seu povo. Nos 3 primeiros períodos em que se costuma dividir sua história: Antigo Império, Médio Império e Novo Império. É assim que se divide os 3 primeiros períodos da arte egípcia. O Egito conheceu um significativo desenvolvimento em que a arte teve papel de destaque. Vamos conhecer agora um pouquinho sobre isso. A religião, gente, era muito importante. Todos os meus vídeos eu falei isso. Tudo no Egito era orientado pela religião. Para os egípcios, eram as práticas rituais que asseguravam a felicidade nesta vida e a existência depois da morte. A religião circulava toda a vida egípcia, interpretava o universo, justificava a organização social e política e determinava o papel das classes sociais e, logicamente, orientava também a produção artística. Então, até a produção artística, né, a pintura, a escultura, tudo que era feito era realizado a partir da religião, orientado pela religião, né? A arte egípcia se dedicou na vida após a morte. Além de crer em deuses que poderiam interferir na história humana, os egípcios acreditavam também na vida após a morte e que essa era mais importante do que a vida terrena. A arte egípcia concretizou-se nos túmulos, nas estatuetas e nos vasos deixados junto aos mortos. Também a arquitetura egípcia realizou-se sobretudo nas tumbas e construções mortuárias. Nós entendemos que a arte egípcia teve túmulos, estatuetas, vasos, tudo isso dedicado aos mortos, não é? Porque era muito importante a vida após a morte para eles. Então, sempre tinha essa questão de arrumar os túmulos, estatuetas, os vasos funerários, as tumbas, as construções mortuárias. Eles eram muito cuidadosos nesse sentido. As primeiras os primeiros monumentos, né, funerários assim, foram as mastabas, que eram as tumbas dos primeiros faraós, que eram réplicas das casas em que eles moravam. O, aí, no caso assim, né? Desculpem.
As tumbas dos primeiros faraós eram réplicas das casas que eles moravam. Já as pessoas sem importância social, no caso escravos, comerciantes e pessoas sem tanta importância, eram sepultadas em construções retangulares muito simples, chamadas mastabas. Essa imagem aqui, ó, parece um amontoado de areia. As mastabas deram origem às grandes pirâmides que foram construídas mais tarde. Vamos agora aprender um pouco sobre essas pirâmides, não? Revisar. Por volta do ano 2780 a.C., a sociedade egípcia já apresentava uma estrutura bastante complexa. Havia os faraós, cercados por nobres e sacerdotes, os comerciantes, artesãos e camponeses. E numa situação marginalizada estavam os escravos, numa significativa parcela da população. Desse período restaram importantes monumentos artísticos erguidos para atestar a grandiosidade e imponência do poder político e religioso do faraó. A pirâmide de José, por exemplo, na região do Saqqara, construída pelo arquiteto Imhotep, talvez a primeira construção egípcia de grandes proporções. Pode ser considerado até a primeira pirâmide. Mas foram as pirâmides do deserto de Gizé as obras arquitetônicas mais famosas. Elas foram construídas por importantes reis do antigo império, Quéops, Quéfren e Miquerinos. A maior dessas três pirâmides é a de Quéops, que tem 146 metros de altura. Esse monumento revela o domínio dos egípcios sobre a técnica de construção. Entre os blocos de pedra que formam as imensas paredes, não existe nenhuma espécie de argamassa. E isso é muito importante, gente. Eu falei lá no vídeo dessa própria aula. Entre esses blocos de pedra não tem nenhum tipo de argamassa. Argamassa, não sei se vocês sabem, né? Argamassa é tipo um cimento que é colocado dentro das paredes. É um exemplo de cimento, né? Dentro dos tijolos, dentro das pedras, para fazer uma espécie de liga. E esses monumentos, essas pirâmides eram construídas por imensos blocos de pedra, juntos, e não tem nenhuma argamassa. Junto a essas três pirâmides está a esfinge mais conhecida do Egito, essa obra também é gigantesca, gente, com 20 metros de altura e 74 metros de comprimento. Ela representa o faraó Quéfren, mas a ação erosiva, né, do vento, essa ação corrosiva e tal, e das areias do deserto deu ao longo do tempo um aspecto enigmático e misterioso. Está aqui, gente, a imagem da pirâmide de José, essa é a primeira imagem. A imagem das pirâmides de Quéops, que é a maior, Quéfren e Miquerinos, e a imagem da esfinge do faraó Quéfren. Agora vamos para convenções e regras da arte egípcia. Convenções, gente, é uma espécie de regra, né? É uma espécie de regras que todo artista que faz a arte egípcia, no caso, todo artista egípcio precisa saber. Como já havia dito, a arte egípcia estava intimamente ligada à religião. E eu já falei isso, não foi? Servindo de veículo para a difusão de preceitos e crenças religiosas. A arte egípcia servia realmente como se fosse um transportador, um difusor de preceitos e crenças religiosos. Por isso, obedecia a uma série de padrões e regras que limitava a criatividade ou imaginação pessoal do artista. Tratava-se de uma obra de uma arte anônima, pois a obra deveria revelar perfeito domínio das técnicas de execução
e não o estilo de quem as criava. Entre essas regras a serem seguidas no baixo relevo e na pintura destacam-se a lei da frontalidade. Essa lei determinava que o tronco da pessoa fosse representado sempre de frente, enquanto sua cabeça, suas pernas, seus pés e eram todos representados de perfil, pois a arte não deveria apresentar uma reprodução naturalista que sugerisse ilusão da realidade. Então é praticamente essa imagem aqui que eu estou mostrando. A, o tronco da pessoa é sempre de frente, tá vendo? Que aqui, ó, o corpo, o tronco é sempre de frente, já a cabeça, a perna, os pés, sempre de perfil, até o rosto mesmo, ó, sempre de perfil. Ao contrário, diante de uma figura humana retratada frontalmente, o observador deveria reconhecer claramente que se trata de uma reprodução e não de uma imagem realística do pintor, né, de quem está sendo desenhado. Uma das coisas que eu queria comentar com vocês também é sobre os monumentos funerários. E esses grandes monumentos funerários, eles datam desde muito tempo. E um dos mais importantes é o templo da rainha Hatshepsut, que reinou entre 1511 a 1480 a.C. Essa construção imponente e harmoniosa, no caso poderosa e harmoniosa, deve sua beleza a uma grande parte à maneira como foi construída. A montanha rochosa lhe serve de fundo para fazer parte do conjunto, o que cria uma profunda integração entre a arquitetura e o próprio ambiente, né, um ambiente natural. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado. E se restou alguma dúvida, podem me procurar sem nenhum problema. Assistam o vídeo 1, 2 e 3 desse assunto e assistam a revisão também, tá bom? Tchau, até mais!